Boa noite. Boa noite. Solução longe do fim. Professores da Rede Municipal de São Paulo acampam em frente à Prefeitura e dizem que vão continuar em greve. Em protesto, integrantes do movimento Passe Livre se acorrentam à prédio da Secretaria da Segurança Pública. Eleições 2014, pré-candidato do PT ao Estado, Alexandre Padilha, recebe apoio de Paulo Maluf. A polêmica envolvendo cigarros eletrônicos, proibido no país, eles são comercializados livremente na internet. E a história da imigração em São Paulo, o museu é reaberto após passar 4 anos em obras. Cerca de 5.000 professores da Rede Municipal de Ensino em greve há mais de um mês participam de um ato diante da Prefeitura no Viaduto do Chá. Uma comissão se reuniu com o prefeito Fernando Haddad, mas não houve acordo e a paralisação continua. Violão e cantoria para enfrentar o frio. Os professores decidiram manter o acampamento em frente à Prefeitura. Cerca de 40 pessoas estão dormindo desde ontem em barracas montadas na calçada. A greve na rede municipal já dura 37 dias e, segundo o sindicato, paralisa de forma total ou parcial 40% das 1.500 escolas. A Secretaria de Educação diz que apenas 3% ficaram fechadas hoje. Segundo a Prefeitura, a categoria teve aumento de 13% neste mês. Mesmo assim, propôs incorporar o abono de 15% em 3 parcelas até 2017. A proposta foi recusada numa assembleia no fim da tarde. Eu apresentei proposta, sim, de parcelar em 3 vezes, mas até 2016, outubro de 2016. O governo não só recusou essa proposta, como se recusa a apresentar itens relacionados às condições de trabalho. 15% que está sendo concedido para reajuste dos pisos salariais, que vai chegar a R$3.000, o maior piso salarial do Brasil, aqui na cidade de São Paulo para os professores. Isso o governo pretende e já se propôs e já se comprometeu a incorporar isso para toda a carreira dos professores a partir do ano que vem, 1º de maio, e em 3 vezes, maio de 2015, maio de 2016 e maio de 2017. Querem mais o quê? Não era isso que estava pedindo? O secretário de Educação considerou ainda intransigente a posição do Sindicato dos Professores. Mesmo assim, diz que a Prefeitura não pretende acionar a Justiça para que ela julgue a legalidade da greve. Porém, sugeriu que o Ministério Público, provocado por pais de alunos prejudicados, pode fazer isso. E membros do movimento Passe Livre fazem protesto em frente à Secretaria da Segurança Pública, na região central. O protesto começou pela manhã em frente à Secretaria da Segurança Pública. Alguns membros do movimento se acorrentaram aos portões do edifício. Eles pedem o fim das intimações que eles alegam estar recebendo da Polícia Civil para prestar depoimentos a respeito de atos de vandalismo ocorridos nas manifestações de junho do ano passado. Eles afirmam que as depredações foram provocadas por black blocs que não fazem parte do movimento. A Secretaria de Segurança Pública informou que respeita o direito à livre manifestação e que, para a Secretaria, o inquérito está correndo dentro da lei. A Anvisa suspende a distribuição e venda de 3 remédios, entre eles o antigripal Resfenol. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que o registro do medicamento Resfenol, solução oral em gotas, foi suspenso porque a fabricante Clay Hertz não apresentou estudos clínicos que comprovem a eficácia do antigripal. A Anvisa também suspendeu as vendas de um lote do medicamento genérico e antibiótico Cefalexina comprimido, fabricado pelo laboratório Teuto brasileiro. Segundo a agência, o lote apresenta apenas 8 comprimidos na embalagem, que deveria conter 10. Já o suplemento vitamínico Camomila Baby C teve a fabricação suspensa, pois a empresa responsável não teria autorização para a fabricação de medicamentos. Em nota, a Clay Hertz declarou que não realizou estudos clínicos necessários para a renovação do registro do Resfenol por falta de interesse comercial. O laboratório Teuto já iniciou o recolhimento do remédio. A fabricante da Camomila Baby C ainda não se pronunciou sobre o assunto. Pesquisa mostra que a maioria dos fumantes brasileiros se arrepende do vício.
Segundo a pesquisa, 87% dos brasileiros fumantes lamentam o fato de fumarem. É o maior índice de arrependimento entre os 3 países pesquisados na América Latina. O levantamento foi feito em 20 países e faz parte de um projeto internacional que avalia políticas de controle ao tabaco. O estudo também mostra que o brasileiro consome, em média, 17 cigarros por dia. E a grande maioria dos entrevistados, 80%, afirma que já tentou largar o cigarro e não conseguiu. Dados do Ministério da Saúde mostram que 11% dos brasileiros fumam. E falando sobre a dificuldade em largar o cigarro, no Brasil uma discussão vem ganhando força. O uso dos cigarros eletrônicos pode ser prejudicial à saúde ou o equipamento é um aliado para quem quer parar de fumar? Os cigarros eletrônicos são proibidos no país, mas podem ser encontrados com facilidade na internet e até no comércio popular. O cigarro que você carrega na tomada é proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária desde 2009. Segundo a Anvisa, não há pesquisas que comprovem a segurança. Mesmo proibido, o equipamento já ficou popular por aqui. Já usei. E aí? Pra mim não teve muita diferença. Eu não gostei. Fumava um maço por dia e acabei comprando isso aqui e não fumo mais, faz uns 3, 4 meses por aí. Como é que você conheceu? Conheci através de sites. Vários sites oferecem livremente e até ensinam a usar. Para o coordenador do Comitê de Controle do Tabagismo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a moda do cigarro eletrônico é uma estratégia da indústria do tabaco para atrair novos fumantes. Eles estão colocando Bluetooth e o adolescente provavelmente vai fumar o cigarro eletrônico ouvindo a sua música de preferência. Então são o super cigarro eletrônico. Então a indústria realmente ela tem usado esses artifícios para inicializar os adolescentes no tabagismo de uma forma geral. Então o adolescente ele vai começar pelo cigarro eletrônico para depois ir para o cigarro comum. Quem defende o cigarro eletrônico tem como principal argumento o fato de que o equipamento substituiria o cigarro comum e ajudaria o fumante aos poucos a deixar o vício. É o que os médicos chamam de redução de danos. O Carlos fumou por quase 60 anos e parou há 1 ano. E tem o cigarro eletrônico como um bom aliado. Você está largando de fumar, fumando. Então é muito mais fácil, né? Mas até então não vai ser tão danoso como é o cigarro. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 5 milhões de mortes por ano acontecem por fatores atribuídos ao tabaco. A estimativa é que esse número aumente para 8 milhões dentro de 2 décadas. Apesar de ter se formado advogado, Khalil Abdallah se dedica a melhorar a área da saúde há 26 anos. Ele é o atual provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Começou colaborando no setor administrativo, mas desde 2008 ocupa o cargo de gestor do maior hospital filantrópico da América Latina. Responsável por administrar o atendimento prestado a mais de 3,5 milhões de pacientes todos os anos na cidade e na região metropolitana, Abdallah é um personagem que é cara de São Paulo. São Paulino roxo, filho de mãe brasileira e pai libanês. Khalil Abdallah esteve sempre entre os nomes que fazem parte da história da maior entidade filantrópica de saúde da América Latina, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Caminhando pela unidade do centro, é fácil entender os motivos pelos quais Khalil foi eleito este ano pela 3ª vez provedor da entidade. Um dos primeiros passos que nós estamos pretendendo esse ano, e já tivemos contato com o prefeito e com o secretário da Saúde do município, é a instalação de uma UPA. Então o atendimento será feito na UPA. O paciente chega com algum problema, com alguma dor, alguma coisa que ele esteja sentindo, ele comparece na UPA e lá ele será atendido. E para cá será remetido se tiver necessidade. Advogado de formação, ainda hoje aos 74 anos, Khalil se divide entre as 4 atividades que mais gosta: cuidar da Santa Casa, de seu escritório de advocacia também no centro, ser conselheiro do São Paulo Futebol Clube e brincar com os 7 netos.
Em 26 anos de Santa Casa, Calil ajudou a fundar o Museu de Medicina do local. Criou campanhas para a arrecadação de fundos, como a doação da nota fiscal, e negociou compras e construções de novos prédios, incluindo o da nova sede da Faculdade de Medicina, inaugurado há um mês, o do Hemocentro e o futuro abrigo para crianças terminais. O prédio central da Santa Casa de São Paulo tem 130 anos e guarda uma relíquia, a Igreja da Misericórdia. Toda a parte interna foi restaurada e agora o prédio passa por uma reforma na parte externa. Mais uma conquista de Calil Abdala. Isto praticamente é a minha vida. Eu participo disto aqui, gosto disto aqui e estamos intensificando. Já fizemos uma série de obras aqui dentro, uma série de construções e pretendemos continuar fazendo mais. Eleições 2014. Paulo Maluf anuncia apoio ao pré-candidato do PT no estado, Alexandre Padilha. Padilha e Maluf se encontraram na Assembleia Legislativa. O encontro sela o apoio do PP à candidatura do petista ao governo de São Paulo. Com a aliança, Padilha ganhará mais 1 minuto de televisão no programa eleitoral. O Partido Progressista é aliado da presidente Dilma Rousseff. Em 2012, o prefeito Fernando Haddad também foi apoiado por Maluf. O encontro contou com a presença do ex-presidente Lula. Na época, a aliança Haddad-Maluf fez com que a vice na chapa petista, Luiza Erundina, que é do PSB, desistisse de concorrer à Prefeitura de São Paulo. Vereador do PT, Senival Moura, é acusado de fraude em ônibus em São Paulo. O nome dele aparece em uma investigação do Ministério Público do Trabalho. Ele é acusado de burlar o cadastro da SP-Trans com o uso de laranjas e por atuar como um empresário paralelo. O vereador é irmão do deputado estadual Luiz Moura, também do PT, que, de acordo com a investigação da Polícia Civil, participou em março de reunião na sede de uma cooperativa de transporte na Zona Leste, em que estiveram presentes membros do PCC. A denúncia do jornal Estado de São Paulo desta sexta-feira traz detalhes de uma investigação contra o vereador Senival Moura do PT. Segundo a matéria, o Ministério Público do Trabalho apura se o parlamentar usou laranjas em uma cooperativa de ônibus em São Paulo para atuar como empresário não oficial. A fraude teria ocorrido em ônibus da Cooperalfa, que na época atuava em linhas da Zona Leste e foi substituída em outras licitações. Em nota, o órgão confirma que desde 2002 constatou irregularidades como funcionários sem carteira de trabalho assinada e por isso entrou com uma ação civil pública contra a cooperativa. O suposto esquema funcionaria da seguinte maneira: os veículos seriam financiados em nome dos motoristas, mas na prática pertenceriam ao vereador. Pelas regras municipais, cada integrante de cooperativa de ônibus tem direito à permissão de trabalho para um veículo. Em média, cada perua recebe R$ 25 mil da prefeitura por mês. Os laranjas receberiam até R$ 2 mil por mês para emprestar os seus nomes. O vereador Senival Moura é irmão do deputado estadual Luiz Moura, também do PT, que participou em 17 de março, na garagem de uma cooperativa da Zona Leste, de uma reunião com perueiros e 9 suspeitos de integrar o PCC, o primeiro comando da capital. A reunião foi flagrada por investigadores do DEIC. A reportagem da TV Gazeta tentou falar com o vereador no gabinete dele na Câmara Municipal. Boa tarde. A gente gostaria de falar com o vereador. Ele não está. Por telefone, ele disse que não vai comentar o assunto por orientação dos seus advogados. Buscamos outros parlamentares do PT e da oposição. Por enquanto, ninguém quis se manifestar sobre o assunto. Se o Ministério Público do Trabalho encaminhar o caso para a Corregedoria da Câmara Municipal, será possível, então, abrir uma investigação interna. Durante o evento em São Paulo, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, é indagado sobre uma possível indicação para que ele substitua o ministro Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal. Eu vi nos jornais alguma especulação a respeito. Eu não sou candidato ao Supremo, a presidenta Dilma irá escolher com absoluta liberdade e sobriedade, como ela sempre tem escolhido os nomes para o Supremo Tribunal Federal. Eu diria que a presidenta é que escolhe. As pessoas que, se convidadas, devem avaliar a aceitação ou não. Eu não sou candidato ao Supremo, eu sou candidato a permanecer no Ministério da Justiça enquanto a presidenta Dilma Rousseff quiser.
Economia brasileira desacelera e cresce 0,2% no primeiro trimestre. Os dados são do IBGE. Em valores, a soma das riquezas produzidas no período chegou a 1 trilhão e 200 bilhões de reais. A agropecuária teve um maior crescimento de 3,6%. A indústria recuou 0,8%. Já o consumo das famílias, que vinha puxando o crescimento da economia nos últimos anos, recuou 0,1%. A primeira queda desde o terceiro trimestre de 2011. No acumulado dos 12 meses, a economia cresceu 2,5%. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, atribuiu o baixo crescimento ao câmbio, inflação e fatores externos. A expectativa de Mantega é que a inflação no país caia nos próximos meses. No segundo trimestre, a inflação vai ser bem menor do que o primeiro trimestre. Isso significa que devolve poder aquisitivo para as famílias, para os consumidores. E vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A gente ainda pode torcer pelo Brasil neste ano, pela seleção de futebol. No caso da economia, já era. Na prática, não devemos crescer quase nada neste ano de 2014. Sim, é bem desagradável aparecer aqui 2 vezes por semana sem uma noticiazinha boa que seja. A gente bem que gostaria de mudar de assunto, mas não dá para mentir. Hoje saiu o resultado do crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, do primeiro trimestre. Crescimento do PIB quer dizer apenas crescimento da produção ou da renda nacional. Simples assim. Complicado é o andar da carruagem. Do trimestre final do ano de 2013 para o primeiro trimestre de 2014, o ritmo da economia caiu ainda mais, pela metade. Está quase tudo parando ou caindo. O consumo das famílias, o investimento em novas empresas, negócios e obras, as exportações, o que a gente vende para outros países. Como resultado, este deve ser o ano de crescimento mais fraco durante o governo de Dilma Rousseff, que já não foi bom. Alguns economistas importantes passaram a dizer que o Brasil vai crescer perto de 1% este ano. Como a população também cresce nesse ritmo de 1%, no fim das contas, a renda nacional por cabeça, per capita, não vai crescer nada. Na média, vamos ficar na mesma. Outro sinal de problema apareceu no crédito, soubemos ontem. O total de dinheiro emprestado pelos bancos cresce cada vez mais devagar. Está mesmo caindo no caso de financiamento de veículos, por exemplo. O crédito só está crescendo naquelas linhas reguladas ou bancadas pelo governo. Empréstimo imobiliário, financiado com o dinheiro das cadernetas de poupança, crédito rural e crédito com dinheiro do BNDES, em geral para a empresa grande. O crédito livre de mercado, que não é regulado pelo governo, parou de crescer em abril. Está no mesmo nível de abril de 2013. Como o total de salários está parando de crescer, como o crédito está minguando, como os investimentos estão caindo e a confiança na economia desabou até de modo exagerado, ficou mesmo muito difícil crescer. A situação está pior do que a gente imaginava no início do ano ou até mesmo em março. Boa noite, se possível. E a semana termina com temperaturas amenas durante o dia e frio na madrugada. Neste sábado não há expectativa de chuva, mas em compensação, a cidade deve registrar um novo recorde de frio ao amanhecer. Apenas 10 graus. Já no domingo, além de fazer frio, volta a chover aqui na capital paulista e em boa parte do estado. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o final de semana. Uma massa de ar seco ainda predomina sobre todo o estado e o sábado promete ser de sol e céu azul. Amanhã ainda há risco de geada ao amanhecer nos pontos mais altos da Serra da Mantiqueira. Mas em todas as regiões paulistas, o sol aparece com força na maior parte do dia e não há previsão de chuva. A máxima chega aos 29 graus em Presidente Bernardes e também em Votuporanga. Na região de Franca, Barretos e também em Bauru, a máxima não passa dos 26 graus. No litoral e nos vales do Paraíba e do Ribeira e também aqui na Grande São Paulo, ainda há risco de névoa e faz frio ao amanhecer. Máxima de 27 graus amanhã em Caraguatatuba e também em Santos. A capital paulista pode registrar um novo recorde de frio amanhã. A mínima prevista é de apenas 10 graus ao amanhecer. À tarde, máxima de 24. No domingo, chove a partir da tarde, a máxima não passa dos 23 graus. E a semana começa com frio e chuva. Máxima prevista de apenas 20 graus na segunda-feira.
A seguir, jornalista Ricardo Couto recebe homenagem pelos 50 anos de carreira. História de São Paulo. Após reforma, o Museu da Imigração será reaberto ao público. Após passar 4 anos em reforma, o antigo Memorial do Imigrante, agora chamado Museu da Imigração, será reinaugurado. Hoje, a equipe do espaço acertou os últimos detalhes antes de abrir as portas ao público. Correria nas últimas horas antes da abertura ao público. Funcionários trabalhando para ajustar iluminação, monitores para lavar o piso. Na parede, trechos preservados da antiga pintura e das regras que ditavam o uso do espaço. O Museu da Imigração reabre as portas neste sábado, após 4 anos em reforma. Quem coordenou a maior parte das mudanças e adaptações foi a diretora do museu. Forro, telhado, a gente também teve todas obras para evitar qualquer dano em função de enchente. Tudo isso pediu uma série de adaptações que o edifício não tinha, porque afinal esse é um edifício que foi feito para ser uma hospedaria. Esta é a exposição de longa duração, não tem data para terminar. É nela que está o acervo do Museu da Imigração, que ficou guardado durante os 4 anos de obras. Nessas gavetas, cartas enviadas por imigrantes e arquivadas. O museu também conta com um espaço educativo para realizações de palestras. Tem ainda salas que contam a história da imigração no Brasil e no mundo. As camas reproduzem como eram os dormitórios da Hospedaria do Imigrante em mais de 90 anos de funcionamento. Por aqui passaram mais de 2,5 milhões de pessoas, vindas de pelo menos 70 países diferentes. E aqui estão objetos usados na hospedaria. São objetos que resistiram ao tempo e representam um pouco o que os imigrantes passaram no local. Terminais para consultas sobre a origem das famílias imigrantes ainda serão instalados. No ano passado, o acervo do museu ficou em exposição na estação Júlio Prestes e eu pude consultar um desses terminais. Descobri até a data em que meu bisavô desembarcou no Porto de Santos, vindo da Itália, em 1900. Por enquanto, no novo museu, isso ainda não está disponível, mas é possível consultar pela internet. Ainda que você tenha contextos históricos, sociais muito diferentes, o que é ser imigrante no passado, o que é ser imigrante hoje, você tem questões humanas muito parecidas. Ainda que hoje a gente tenha toda a tecnologia facilitando, você não deixa de ter uma surpresa, uma esperança e ao mesmo tempo um medo do que vai ser essa sua nova vida. O acervo da instituição pode ser consultado pelo site museudaimigração.org.br. O espaço fica no bairro da Moca, na zona leste de São Paulo. Nos próximos 2 meses, a entrada será gratuita. Um profissional do primeiro time do jornalismo brasileiro comemora 50 anos de carreira em São Paulo. O paulistano Ricardo Couto foi homenageado num seminário organizado pela Escola de Comunicações e Artes da USP e pela Faculdade Casper Libero, representada pelo professor Carlos Costa. 50 anos de carreira de Ricardo Couto foram comemorados na tarde de hoje na Faculdade de Comunicação Social Casper Libero, a mais antiga escola de jornalismo do país. Entre outros, estiveram presentes ao encontro os jornalistas Clóvis Rossi, Audálio Dantas, Hélio Campos Melo e o diretor do Departamento de Jornalismo da TV Gazeta, Dácio Nitrini. Ricardo Couto foi lembrado pela vasta trajetória nos principais veículos da imprensa brasileira, onde começou como repórter até chegar a ocupar cargos de direção. O jornalista também tem 20 livros publicados. Porém, aos 66 anos de idade, Couto prefere dizer que seu lugar é mesmo na rua, fazendo reportagens, como as que deram a ele vários prêmios importantes. O mais marcante para mim, eu acho que para a história brasileira desses 50 anos, foi a campanha das diretas, que foi um divisor de águas entre a ditadura e a democracia que nós vivemos hoje. Eu acompanhei, tive a sorte de acompanhar no Brasil inteiro, ver o povo ir para a rua, né, e reconquistar a democracia. Apesar de todos os problemas da profissão, do país e tal, eu acho que é a melhor profissão do mundo e o Brasil é o melhor país do mundo para a gente viver. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Tenha um ótimo final de semana. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Nós voltaremos na segunda às 10. Boa noite e até lá. Entre na rotina de uma mordomo de luxo em A Cidade que Não Dorme. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu e logo após, A Cidade que Não Dorme.